Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Agora o professor vai falar um pouquinho, né, sobre o Teorema de Tales, certo, galera? Conteúdo mais ali do nono ano, né, certo? Então, o que seria o Teorema de Tales? Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Então, o que seria? O professor vai ter um feixe de retas paralelas, pessoal, é sempre aquela que está na mesma direção, certo? Ou vamos dizer assim, em posições diferentes, mas estão na mesma, vamos dizer, sendo horizontal ou vertical, certo? Então, o professor tem um feixe de retas onde outras duas retas são transversais. O que é transversal? Elas cortam em apenas um ponto, certo? A reta RS, aqui o professor esqueceu de identificar. Outras duas cortam transversalmente, outras são retas transversais, a um feixe de retas, certo? Pode ser duas ou mais, até o professor só colocou duas aqui, certo? Então, o teorema de Tales, bem basiquinho ali que o professor tem. Nós podemos até ter três possibilidades, certo? Só que o professor só vai explicar duas, certo? A primeira delas é o que? Segundo a definição do Teorema de Tales, dentro do contexto apresentado, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma das retas transversais é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra, certo? Então, o que seria? O professor tem essa primeira possibilidade aqui. O que quer dizer tudo isso, galera? Vocês têm que analisar sempre o feixe de retas que o professor tem, certo? Então, o que seria? O professor tem x e y, certo? O professor vai colocar nessa mesma direção as frações para o professor conseguir resolver. Então, x e y em uma fração, o professor tem a igualdade ao AB, certo? O professor já vai transformar isso em números, certo? Essa é a primeira possibilidade, onde o professor coloca eles na mesma direção, transforma em fração, certo? O numerador e denominador, que está em cima e que está embaixo. Separa o resto, depois nós resolvemos, certo? AB, então o que está em cima e embaixo, na mesma direção. A segunda possibilidade é um pouquinho diferente, o que seria o que está um ao lado do outro. Aqui o professor tem x e a, certo? Então, uma fração, aquilo que está um ao lado do outro. Uma igualdade, agora o que vem na reta de baixo, certo? Y e b. Então, o que o professor tem? X e a, y e b. Frações, um ao lado do outro. Então, basicamente, a primeira possibilidade, se vocês quiserem fazer, é um em cima, outro embaixo, na mesma posição. E se for na segunda possibilidade, o que está ao lado do outro forma uma fração, certo? Que o professor tem. Então, só lendo aqui bem rapidinho, para montar as proporções do item acima, que é a segunda possibilidade, nós formamos uma igualdade entre duas razões, cujo numerador e denominador são as medidas dos segmentos da mesma reta transversal. Certo, galera? Agora, essa é o do primeiro, né? O segundo. Agora nós vamos escrever o teorema de Tales de um jeito diferente. Ele será formado pela igualdade entre duas razões, cujo numerador e denominador são as medidas dos segmentos correspondentes entre as duas retas, xa e yb. Beleza, galera? Então, isso sempre é multiplicação cruzada, certo? O professor já vai trazer um exemplo aqui para explicar para vocês. Então tá aí o nosso exemplo, galerinha, beleza? Mas eu tenho uma funçãozinha ali em cima. O que o professor tem? Reta RST, certo? Elas estão paralelas. Quando vocês encontrarem um pouco de dificuldade, como é que eu vou saber, professor, que é reta paralela? Vai estar ao lado ou embaixo dos feixes de retas, vai estar dessa forma. R, duas barrinhas S, duas barrinhas T. Esse símbolo aqui, pessoal, que é duas barras, vamos dizer assim, é o símbolo de paralelo, certo? Então a reta R está paralela a reta S, que estão paralelas à reta T, certo? Então elas estão todas na mesma posição. Até o professor esqueceu de explicar isso. Agora,
o professor vai resolver um que tem x e alguns números, certo? O professor vai resolver das duas possibilidades, certo? Para vocês verem que o resultado dá o mesmo, beleza? Então, tanto faz o qual vocês escolherem. O primeiro, vamos fazer aquela primeira possibilidade, galera, que é aquela que o professor vai pegar a mesma posição, certo? Dos valores que estão aqui para formar a fração. Então, o que seria? Primeira possibilidade, x sobre 6, que estão na mesma posição, na mesma reta, vamos dizer assim. X sobre 6, na mesma reta transversal, né? O professor fala isso. Na mesma reta transversal. X sobre 6 igual, o professor pega os valores que estão na mesma posição na outra reta transversal, certo? Do ladinho aqui. 4 sobre 8. Agora o professor vai multiplicar cruzado. X vezes 8, 8x, certo, galera? E agora o 6. 6 vezes 4. 6 vezes 4, que vai dar 24, certo? O 8 está multiplicando, vai passar para o outro lado, passa dividindo. Regra básica da matemática. 24 dividido por 8, resultado 3. Ok? O x valeu 3. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda, o que o professor vai fazer? Aquelas que estão na mesma reta paralela, certo? Os valores que estão na mesma reta paralela. Então, vai ficar o quê? Formando a fraçãozinha x sobre 4 agora, certo? Que é o que está ao lado, igual a 6 sobre 8. Resolvendo de novo, x vezes 8, 8x. Agora a única coisa que muda a posição do 4 e do 6. 4 vezes 6, 24 também. Então 8, 24 dividido por 8, resultado de 3 também. Então tanto faz a qual possibilidade vocês escolherem, galera. Vai dar o mesmo resultado, certo? Espero que tenha clareado. Qualquer dúvida, mande para o professor.